Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe a sua casa, a sua mente e o seu coração agora, enquanto você ouve esta história. Que nenhuma palavra aqui seja só entretenimento, mas um abraço invisível, daqueles que chegam quando a gente mais precisa. Você está no canal Segredos de Vidas Passadas, e hoje eu vou te contar algo que não é só estranho, é transformador. Eu vi e ouvi detalhes do meu próprio socorro enquanto meu coração estava parado, principalmente, encontrei alguém do outro lado que eu jurava ter perdido para sempre. E isso não é sensação, não é imaginação, não é delírio. Foi comprovado por uma pessoa que estava lá na ambulância. Os médicos chamaram a minha filha de exagerada e insinuaram que eu estava confusa. Disseram que, se eu lembrava de coisas, era o cérebro inventando narrativas para suportar o trauma. Só que existe um problema. Eu descrevi, palavra por palavra, um diálogo dos paramédicos no asfalto e um detalhe íntimo dentro da ambulância, e a própria socorrista confirmou. Eu disse a frase exata que ela falou e descrevi a bolsa rosa com um chaveiro de unicórnio que estava pendurada lá dentro. Eu não tinha como saber. Eu estava sem pulso. E mesmo assim eu sabia. Ali, naquele momento, a minha antiga certeza de que se não dá para medir, não existe virou poeira. Meu nome é Margarida Santana, tenho 51 anos, sou contadora há quase 30 anos em São Paulo. Sempre fui a pessoa da planilha, do comprovante, do carimbo. Eu acreditava na lógica como quem acredita em chão firme. Para mim, experiência de quase morte era falta de oxigênio, alucinação química, luz no fim do túnel era teatro do cérebro desesperado. Eu falava isso com convicção, com aquela superioridade silenciosa de quem acha que já entendeu o mundo. Até o dia em que eu morri por 5 minutos e 40 segundos, e descobri que o mundo é maior do que o nosso orgulho. E antes de eu te contar como foi do lado de lá, eu quero te pedir uma coisa bem simples. Se essa história já te puxou por dentro, se te deu aquele arrepio que não tem explicação, se inscreve no canal e deixa o seu like. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente que precisa ouvir exatamente isso hoje, mesmo que ainda nem saiba. Tudo começou numa quinta-feira comum, dessas que parecem fotocópia da vida. Eu acordei às 5h30 com a mesma música irritante do despertador, tomei banho sem sentir a água, passei batom sem me enxergar e bebi café requentado em pé, respondendo mensagem de cliente como se minha alma fosse um escritório. Meu marido, Reinaldo, dormia. Minha filha, Paula, de 22 anos, também. Ela estudava à noite e trabalhava à tarde. Eu saí de casa às 6h15, entrei no trânsito, ouvi o rádio sem ouvir, pensei em prazos como quem reza para um Deus de papel e boleto. Eu estava viva, mas funcionava no piloto automático. Eu rendia. Eu não vivia. Na Avenida Rebouças, quase chegando ao escritório, veio a tontura. Mas não era aquela tontura normal. Era uma onda escura, grossa, com uma pressão violenta no peito, como se duas mãos invisíveis esmagassem meu coração. Eu segurei o volante com força e tentei negociar com o meu corpo como quem negocia com atraso de imposto. Deve ser ansiedade, vai passar. Não passou. A visão começou a fechar nas laterais. Meu braço esquerdo ficou pesado, formigando. Suor frio escorreu e, ainda assim, a minha primeira reação foi absurda. Não pode ser agora, eu tenho que entregar aquele balanço hoje. Olha a loucura. Meu corpo implorando e eu tentando impor prazo. Eu tentei encostar o carro, mas a coordenação já falhava. O carro deu um solavanco, invadiu um pouco a faixa, ouvi buzina, alguém gritou um palavrão, e então a dor explodiu. Não foi dor. Foi como se um raio tivesse sido enfiado dentro do peito e girado. Tudo ficou preto. Depois, me explicaram com linguagem clínica. Aneurisma que eu nem sabia que tinha, pressão alta ignorada, estresse crônico, alimentação ruim, sedentarismo, aquela bomba relógio que a gente chama de eu aguento. Eu sempre dizia, depois eu cuido. Depois que a Paula se formar. Depois que eu pagar o apartamento. Depois que eu fechar o trimestre. Só que o corpo não assina contrato com o depois. Ele cobra no agora. E apagou. Só que, eu não apaguei. Eu saí do corpo de um jeito instantâneo, como tirar um casaco pesado e encharcado. A dor sumiu. O pânico veio depois, quando eu percebi que eu estava acima do carro, flutuando, olhando para baixo e vendo uma mulher caída sobre o volante. E a minha mente ainda funcionava, lúcida, viva, mais viva do que eu lembrava ser possível. Eu olhei para as minhas mãos e elas eram translúcidas, como luz condensada. Tentei tocar no carro e atravessei. Tentei gritar e ninguém ouviu. Aquilo me deu um desespero infantil. Eu morri, então por que eu ainda sou eu?
Pessoas começaram a se aproximar. Uma moça com mochila bateu no vidro. Um homem de moto parou, quebrou o vidro com o capacete, destravou a porta, pegou meu pulso e falou alto. Ela não tá respondendo. Chama o SAMU. O trânsito travou, buzina, confusão. E eu ali, invisível, desesperada, tentando avisar. Eu tô aqui. Quando a ambulância chegou, os 2 paramédicos agiram rápido. Deitaram meu corpo no asfalto. Sem pulso, sem respiração. Vamos iniciar RCP. E eu via tudo de cima, como uma câmera impossível. Vi o desfibrilador. Vi meu corpo sacudindo no choque. Vi as mãos pressionando meu peito, repetidas vezes, sem descanso. E ouvi a frase que virou o primeiro martelo quebrando a parede da minha descrença. O paramédico olhou para o relógio e disse: 5 minutos de PCR. Ritmo não reverteu. Prepara para entubar e vamos transportar para o hospital mais próximo em manobras. A colega respondeu sem parar as compressões: não desiste ainda. Vamos tentar mais um ciclo. 5 minutos. Eu estava morta, segundo qualquer definição médica. E eu estava consciente. Pensando. Observando. Guardando detalhes. Nesse exato instante, eu senti uma presença ao meu lado. Virei e vi uma senhora de cabelos brancos num coque, vestido de flores, sorriso suave. Ela me olhava como quem enxerga a criança que você foi. E ela não mexeu os lábios, mas as palavras surgiram dentro de mim, claras. Margarida, você não está sozinha. Não precisa ter medo. Eu vim te buscar. Eu congelei. Quem é você? Ela sorriu com um tipo de ternura que desarma qualquer ceticismo. Você não me reconhece, minha filha. Olha bem. E então eu reconheci. Minha avó Sebastiana, que morreu quando eu tinha 9 anos. 42 anos atrás. E ela estava ali, viva, real, radiante, como se o tempo não tivesse direito sobre ela. Mas, você morreu. Ela respondeu como quem explica o óbvio. Morri no corpo. Mas continuei viva. E estive perto de você todos esses anos. Só que você nunca me ouvia. Eu senti uma coisa estranha escorrer por mim, algo como lágrima sem água. Eu não entendo. Ela estendeu a mão. Então vem comigo. Antes de decidir, você precisa ver. Decidir o quê? Ela me encarou com doçura firme. Se você volta, ou se fica. E quando eu pensei em segurar a mão dela, a Avenida Rebouças desapareceu como um cenário que alguém apaga com um pano. O barulho virou silêncio. A sirene sumiu. E eu atravessei para um lugar que meu cérebro jamais teria capacidade de inventar, porque não era sonho, era presença. Se você está sentindo algo mexer por dentro enquanto me ouve, escreve aqui nos comentários apenas uma palavra: acordei. Eu vou ler e vou saber que essa mensagem te encontrou no ponto certo. E se você conhece alguém que vive no piloto automático, compartilha este vídeo com essa pessoa. Que Deus continue te abençoando enquanto você ouve, e que essa história te proteja de dentro para fora. No segredo de vidas passadas, nada aqui é por acaso. Se você chegou até este ponto, é porque alguma parte da sua alma reconheceu o caminho. No instante em que eu segurei a mão da minha avó Sebastiana, a Avenida Rebouças sumiu. Não foi como desmaiar. Foi como atravessar uma porta que sempre esteve ali, mas que a gente só vê quando a vida nos encosta na beira. O som das buzinas, a sirene, o tumulto, tudo virou silêncio. E eu fui parar num lugar que não era escuro nem claro, mas tinha uma luz suave, espalhada, como se viesse do próprio ar. Não fazia sombra. Não vinha de lâmpada nenhuma. Era uma luz que abraçava, sem ferir. E o mais estranho, eu me sentia bem. Não bem do jeito que a gente diz quando está cansada e quer evitar conversa. Eu me sentia inteira. Sem dor, sem ansiedade, sem aquela pressão invisível no peito que eu carregava há anos como se fosse normal. Era uma paz tão profunda que eu cheguei a pensar: como é que eu vivi tanto tempo sem saber que isso existia? Olhei ao redor e comecei a perceber formas, estruturas. Não eram prédios como na Terra, mas pareciam paredes feitas de uma matéria que era luz e ao mesmo tempo era firme. Havia corredores amplos e espaços que lembravam jardins, só que as cores não eram cores comuns. Tinham tons que eu não sei nomear, um azul que parecia vivo, um dourado que não brilhava por vaidade, brilhava por essência. As plantas, se eram plantas, davam uma sensação de alívio antes mesmo de eu chegar perto. Como se o ambiente inteiro fosse medicinal para a alma. Eu olhei para minha avó, sem saber se eu chorava, se eu perguntava, se eu corria. Vó, onde eu estou? E ela respondeu com aquela calma de quem já viu muito. Você está num lugar de transição,
minha filha. Um espaço entre o mundo físico e o mundo espiritual. Alguns chamam de portal, outros de zona intermediária. Não importa o nome. Importa que você está segura. Eu tentava raciocinar como a contadora que eu sempre fui. Cadê a lógica? Cadê o comprovante? Mas ao mesmo tempo eu sentia, e sentir ali era diferente. Era como se o sentimento fosse uma forma de conhecimento, não só uma reação. Eu olhei para mim e percebi que eu não tinha o peso do corpo, mas eu tinha identidade. Eu era eu. Sem a dor. Sem a pressa. Sem o medo antigo. Só eu. Então eu vi outras presenças. Pessoas, ou almas, ou espíritos, eu não sabia como chamar. Algumas pareciam mais sólidas, com traços definidos. Outras eram como brilhos em forma humana. Elas andavam tranquilas, conversavam em pequenos grupos, algumas pareciam estar em silêncio profundo, como quem se recupera de algo muito pesado. Ninguém corria. Ninguém tinha cara de relógio. Ninguém estava atrasado. Era o oposto da minha São Paulo. Quem são eles? Perguntei, quase sussurrando. E minha avó explicou. Alguns acabaram de chegar, como você. Estão se adaptando. Outros estão se preparando para voltar à Terra, em outra etapa. Outros ajudam, acolhem, orientam. Aqui também existe trabalho, Margarida. Só que é um trabalho que cura, não um trabalho que adoece. Eu senti um choque interno. Voltar, em outra etapa. Ela me olhou como quem diz, sim, você vai ter que engolir certas certezas. Você acha que a vida começa no berço e termina no caixão porque foi isso que te ensinaram. Mas você é mais antiga do que essa crença. E mais viva do que o seu medo. Eu respirei, ou achei que respirei. Mas eu morri, então. Ela sentiu com cuidado. Seu corpo parou. Seu coração parou. Seu cérebro ficou sem oxigênio. Mas você, Margarida, não parou. Você não é o corpo. Você é o espírito que estava usando o corpo. Aquilo bateu em mim como uma verdade que eu sempre evitei. Eu quis discordar, quis argumentar, quis puxar neurologia, quis citar ciência, mas a verdade é que eu não tinha como negar o que eu estava vivendo. Eu disse, isso contradiz tudo que eu aprendi. Consciência é produto do cérebro. Sem atividade cerebral, acabou. Minha avó sorriu, paciente, quase divertida. É o que vocês acreditam lá embaixo porque medem o que conseguem medir. Vocês olham pelo buraco da fechadura e acham que conheceram a casa inteira. E foi aí que eu percebi algo ainda mais assustador. Eu não estava sozinha com a minha avó. Havia uma presença maior, mais forte, que não fazia barulho, mas fazia a alma ficar de joelhos. Como se o ar ficasse sagrado. Eu não vi um homem de barba, nem uma figura de filme. Era mais como uma inteligência amorosa, imensa, que enxergava tudo que eu fui e tudo que eu escondi de mim mesma. Sem ninguém me acusar, sem dedo na cara, eu comecei a sentir as cenas da minha vida como se eu estivesse dentro delas de novo. Não como lembrança. Como experiência real. Eu vi a Margarida jovem, cheia de sonhos, e depois vi a Margarida se endurecendo, se fechando, virando máquina. Vi quantas vezes eu disse depois para quem eu amava. Vi quantas vezes eu abracei minha filha com pressa. Vi quantas vezes eu tratei o Reinaldo como se ele fosse parte do cenário, e não um companheiro. Vi quantas vezes eu fui dura por medo, e quantas vezes eu fui fria só para não parecer fraca. E o pior não era ver. O pior era sentir o efeito disso no outro. Eu senti a tristeza da Paula quando eu prometia um dia a gente conversa com calma e não conversava. Senti o Reinaldo engolindo palavras para não brigar, ficando cada vez mais silencioso. Senti até o meu próprio corpo pedindo socorro ao longo dos anos, e eu ignorando como se saúde fosse um luxo. Eu comecei a tremer, não de frio, mas de vergonha. Eu não percebi. Minha avó segurou meu braço, firme. Percebe agora. E isso já é começo. Eu olhei para ela, desesperada. Eu estraguei tudo. Ela balançou a cabeça. Você não estragou. Mas você adiou. E adiamento vira arrependimento se a gente não acorda. Foi nesse ponto que ela me mostrou uma imagem que eu nunca vou esquecer. Eu vi a Paula no hospital, com o rosto inchado de chorar, segurando a minha mão fria e dizendo baixinho, como se o universo pudesse ouvir. Mãe, volta, por favor, volta. Eu ainda preciso de você. Eu senti o amor dela como uma corda puxando minha alma. E ao mesmo tempo eu senti algo como um aviso. Amor chama, mas não obriga. A decisão era minha. Então é verdade, eu posso escolher. Eu perguntei. E minha avó respondeu, você pode. Mas escolha sabendo de uma coisa.
Se você voltar, não volta para repetir o mesmo. Volta com uma missão. E missão não é glamour, Margarida. Missão é responsabilidade. Eu queria perguntar 1000 coisas. Queria saber se a morte era sempre assim, se todo mundo encontrava alguém, se Deus era aquilo que eu estava sentindo, se existia inferno, se existia punição, se a vida tinha mesmo sentido. Mas antes que eu abrisse a boca, minha avó disse algo que me atravessou. O seu tempo está se apertando. Eles ainda estão tentando reanimar seu corpo. E tem algo que você precisa entender agora, antes de voltar. Nem todo mundo que morre volta. E nem todo mundo que volta volta com lembrança. Eu engoli seco. Eu vou lembrar. Ela fez um carinho no meu rosto, como quando eu era criança. Você vai lembrar o suficiente para mudar. E vai duvidar o suficiente para ser testada. Porque fé também é construída. E você sempre quis tudo assinado e reconhecido em cartório, não foi? Agora vai aprender a reconhecer a verdade pelo fruto que ela dá. E eu senti de novo aquela força me puxando, como se uma maré mudasse. A paz começou a se afastar. A luz pareceu ficar mais distante. E eu ouvi, bem longe, como se viesse de outra realidade. Mais um ciclo. Não desiste ainda. Se isso está fazendo sentido para você, comenta aqui de onde você está assistindo, cidade e estado. Eu adoro ver como essa mensagem atravessa lugares e encontra pessoas diferentes. E manda este vídeo para alguém que anda exausto, vivendo só para cumprir obrigação. Que Deus te guarde e te fortaleça. E que, enquanto você me acompanha aqui nos segredos de vidas passadas, o seu coração fique sensível, mas firme, como quem ouve uma verdade difícil e, mesmo assim, sente alívio. Quando eu ouvi mais um ciclo, aquilo veio como um eco atravessando paredes invisíveis. A luz ao meu redor pareceu vibrar diferente, como se o próprio lugar entendesse que havia uma decisão acontecendo. Minha avó Sebastiana me olhou com cuidado seríssimo, como quem segura a mão de alguém na beira de um precipício. Margarida, antes de você voltar, você precisa levar uma coisa gravada dentro de você. Eu perguntei, aflita, o quê? E ela respondeu, que você não voltou por sorte. Você voltou por chamado. E chamado não é para impressionar ninguém. É para servir. Na mesma hora, eu senti como se algo me atravessasse com força, não agressiva, mas inevitável. Uma espécie de puxão. Eu não queria perder aquele lugar. Eu não queria perder aquela paz. Mas eu vi a Paula de novo, e o amor dela doía de tão real. Vi o Reinaldo com o rosto destruído, segurando uma cadeira no corredor do hospital como quem segura o mundo para não cair. Eu vi a minha vida inteira como se estivesse numa balança, e de um lado estavam minhas rotinas e minhas metas, e do outro estavam as pessoas. E eu percebi o absurdo. Eu tinha dado o melhor de mim para coisas que não me amavam de volta. A presença maior, aquela que eu não conseguia ver, mas conseguia sentir, parecia dizer sem palavras: você aprendeu. Agora escolha. E eu escolhi. Não com heroísmo. Com humildade. Eu pensei, eu volto. Eu volto por eles. Eu volto para fazer diferente. E no exato instante em que essa decisão se fechou dentro de mim, eu fui puxada para trás como se o mundo espiritual soltasse a minha mão e a vida física me agarrasse pelo peito. Não foi bonito. Não foi suave. Foi brutal. A dor voltou como um soco. Um peso gigantesco esmagando. O ar faltando. O barulho reaparecendo como uma enxurrada. Vozes, passos, metal, sirene, um afasta. Gritado. E então, um choque. Um tremor violento. E eu senti algo que eu nunca tinha sentido, o corpo voltando a ser prisão. Eu entrei nele como quem entra num quarto escuro depois de olhar o céu. Quando eu despertei, a primeira coisa que notei foi luz demais. Mesmo a luz fraca da UTI me cortava. Eu tentei abrir os olhos e parecia que tinham colocado areia por dentro deles. Eu tentei respirar e tinha um tubo na minha garganta. Pânico. Instinto. Eu tentei arrancar aquilo, mas meus braços eram de pedra. Mãos apareceram me segurando com firmeza e cuidado. Uma voz feminina, profissional, urgente e calma ao mesmo tempo. Calma, senhora Margarida. Você está no hospital. Não puxa. A gente vai tirar. O rosto da médica surgiu no meu campo de visão. Jovem, olhos atentos. Ela falou devagar, como quem explica para alguém que acabou de voltar de muito longe. Você teve um AVC grave. Está entubada. Vou remover agora. Quando eu pedir, solta o ar. Eu tentei concordar. Ela puxou o tubo. Foi horrível. Arranhou por dentro. Queimou. Eu tossi como se estivesse expulsando um pedaço da morte. Mas eu respirei. Ar entrando e saindo, pesado, mas meu.
E então veio a cena que partiu meu coração e ao mesmo tempo colou de novo. A porta abriu e entrou a Paula, correndo, com o rosto inchado de tanto chorar. O Reinaldo veio atrás, barba por fazer, olhos vermelhos, como se tivesse envelhecido 10 anos em 3 dias. A Paula segurou minha mão com força, como se eu fosse sumir se ela soltasse. Mãe, você voltou, graças a Deus. E eu tentei falar, mas saiu só um som rouco, quebrado. Mesmo assim eu disse, eu tô aqui. E a Paula desabou, chorando como criança. O Reinaldo chorou sem vergonha nenhuma. E naquela hora eu soube. Eu tinha feito a escolha certa. Fiquei 3 dias na UTI. Exames, mais exames, médicos surpresos. Milagre, alguns diziam. A médica responsável comentou que, pela gravidade, eu poderia ter sequelas severas. E eu ouvia tudo pensando. Não é milagre. É propósito. Porque dentro de mim, mesmo fraca, havia uma certeza que eu nunca tive antes. Eu tinha voltado para dizer algo. No 4º dia, já num quarto normal, ficou só eu e a Paula. O Reinaldo saiu para tomar banho e buscar roupas. A tarde estava mansa, luz entrando pela janela. A Paula estava tentando fingir normalidade no celular, mas de vez em quando me olhava como quem checa se o sonho não vai acabar. Eu respirei fundo e falei, com a voz ainda frágil. Paula, eu preciso te contar uma coisa. Ela largou o celular na hora. O que foi, mãe? Tá sentindo dor? Eu balancei a cabeça. Não. É sobre o que aconteceu, quando eu apaguei. Ela franziu a testa. Eu vi o cérebro dela se preparando para ouvir algo difícil. Eu apertei a mão dela com o pouco de força que tinha. Eu saí do meu corpo, filha. Eu vi o socorro. Eu ouvi as falas. Eu vi detalhes que eu não tinha como saber. Ela tentou sorrir, nervosa. Mãe, você estava em coma. Deve ter sido alucinação. Os médicos falam. Eu interrompi com uma calma que eu mesma estranhei. Então confirma comigo. E eu repeti, exatamente, o diálogo que o paramédico falou no asfalto. Eu disse o tempo. Eu disse a frase. E depois eu acrescentei o detalhe da ambulância. E tinha uma bolsa rosa pendurada, com um chaveiro de unicórnio. Eu nunca vou esquecer o rosto da Paula. A cor foi embora. Ela ficou branca, como papel. Ela levantou da cadeira tão rápido que quase derrubou tudo. Como você sabe disso? Eu respondi, porque eu vi. Eu estava consciente. Ela saiu do quarto, foi para o corredor, chamou alguém. Eu ouvi a voz dela tremendo, pedindo, insistindo. Pouco depois, ela voltou com uma mulher uniformizada. Era uma socorrista do SAMU. A mesma que tinha feito as compressões. Ela entrou devagar, olhando para mim com uma mistura de cansaço e incredulidade, como quem já ouviu histórias estranhas e não quer cair nelas. A senhora é a paciente do AVC da Rebouças. Eu assenti. Ela cruzou os braços. Sua filha disse que a senhora lembra de coisas da parada. O que a senhora lembra? Eu repeti, palavra por palavra. E quando eu falei a frase não desiste ainda. Vamos tentar mais um ciclo. Eu vi o rosto dela mudar. Primeiro desconfiança. Depois surpresa. Depois choque. Ela ficou muda por segundos e então falou com a voz baixa. Eu falei isso. Do mesmo jeito. Eu continuei, sem tirar os olhos dela. E a bolsa rosa com o chaveiro de unicórnio, pendurada. Ela levou a mão ao peito, como se tivesse tomado um susto físico. Essa bolsa é minha. Estava pendurada na ambulância. A senhora não tinha como saber. A senhora estava, sem pulso. A Paula cobriu a boca com as mãos e começou a chorar de um jeito silencioso, como se alguma coisa antiga quebrasse dentro dela. A socorrista balançou a cabeça, abalada. Isso é impossível, mas aconteceu. E eu disse, com uma firmeza que eu nunca tive na vida. Aconteceu. E eu voltei para contar. Porque a morte não fez o que eu achava que ela fazia. A socorrista respirou fundo, antes de sair, me confessou baixinho. A gente já ouviu outras histórias assim, mas ninguém fala muito. A medicina não aceita. Só que acontece. E saiu diferente de como entrou, como se o mundo dela tivesse ganhado uma rachadura. A Paula ficou sentada ali, me olhando como se eu fosse outra pessoa. Mãe, então a avó Sebastiana. Eu assenti. Eu vi ela, filha. E ela me viu. E ela me trouxe até a escolha. E eu contei, pela primeira vez em voz alta, o que tinha visto naquele lugar de transição. Contei da paz. Contei da luz. Contei da revisão da vida. E principalmente contei do recado que ficou latejando em mim. Você não veio para sobreviver.
Você veio para viver. E eu vi uma coisa nascer no olhar da Paula naquele momento. Não era só medo. Era uma fé nova. Uma fé sem religião pronta, mas com verdade. Ela disse com a voz tremendo: então, a gente nunca perde ninguém de verdade. E eu respondi: a gente perde o toque. A gente perde a presença física. Mas o amor não some. Ele muda de lugar. Se você já viveu um luto, se já sentiu saudade doer como se fosse física, escreve aqui nos comentários o nome de quem você ama e sente falta. Pode ser só o primeiro nome. Eu vou ler com respeito. E a gente vai criar um espaço de acolhimento aqui, sem julgamento. Que Deus te cubra com paz agora, e que essa paz seja forte, do tipo que sustenta por dentro. Nos segredos de vidas passadas, a gente não conta história para assustar. A gente conta para acordar. Depois daquele dia no quarto do hospital, nada mais voltou ao normal, porque eu descobri que o normal que eu vivia era uma forma lenta de morrer. Eu ainda estava fraca, ainda tinha dor, ainda tinha medo do que viria. Mas havia algo dentro de mim que tinha mudado de posição, como se uma engrenagem tivesse encaixado no lugar certo. E o primeiro efeito disso foi uma urgência estranha. Eu precisava escolher o que fazer com aquela experiência. Guardar e fingir que nada aconteceu? Ou falar e ser chamada de louca? Porque eu já sentia, antes mesmo de dizer para mais alguém, que existiam duas mortes possíveis. A do corpo, que um dia chega para todo mundo, e a da coragem, que chega quando a gente se cala para caber no mundo dos outros. Nos dias seguintes, ainda internada, comecei a observar as pessoas ao meu redor com um olhar diferente. Antes, eu via o hospital como um lugar triste, um intervalo incômodo na rotina. Agora, eu via como um palco de verdades. Vi enfermeiras cuidando de desconhecidos com carinho que nem sempre recebiam em casa. Vi médicos tentando salvar vidas enquanto escondiam o próprio cansaço. Vi pacientes que fingiam força para não preocupar a família. Vi familiares se reconciliando no corredor porque, de repente, briga antiga vira lixo quando a morte encosta. E eu também percebi uma coisa dolorida: tem gente que está viva e já desistiu por dentro. Não é que a pessoa queira morrer. É que ela perdeu o sentido. E quando a gente perde o sentido, qualquer coisa pesa demais. Foi nessa fase que um neurologista, o Dr. Henrique, apareceu no meu quarto. Ele não veio com aquele ar de doutor dono da verdade. Veio com curiosidade e respeito. Sentou, abriu um bloquinho, fez perguntas. A senhora lembra de quanto tempo ficou inconsciente? O que exatamente ouviu? O que viu? Ele anotou tudo com atenção. Quando eu terminei, ele ficou um tempo em silêncio e disse algo que me marcou. Cientificamente, isso não deveria acontecer. Mas há relatos, muitos relatos, e a gente ainda não consegue explicar. A ciência tem limites. E talvez isso seja um deles. Aquela frase não foi uma aprovação do que eu vi. Foi uma permissão para eu não me sentir ridícula. Foi como se alguém dissesse: você não precisa enlouquecer para caber no que não sabemos. E, para uma mulher como eu, que sempre precisou de provas para respirar, aquilo foi um começo. Quando eu tive alta, voltei para casa diferente até na forma de andar. A perna esquerda ainda estava fraca, eu mancava levemente, e essa limitação virou um lembrete diário. Devagar. Presente. Minha casa era a mesma, meu sofá, meu corredor, minha cozinha. Mas eu não era a mesma pessoa que entrou ali antes do AVC. Eu olhava para minha sala e sentia uma gratidão quase incômoda, como se eu tivesse sido devolvida para algo precioso e só agora entendesse o valor. No primeiro café da manhã em casa, eu sentei à mesa com o Reinaldo e a Paula e fiz uma coisa que eu não fazia há anos. Eu fiquei sem celular, sem pressa, sem olhar de canto para o relógio. Só fiquei ali, ouvindo o barulho da colher, o pão sendo partido, a vida acontecendo baixinho. E eu comecei a chorar. Não de tristeza, de vergonha e de alívio. Vergonha por tudo que eu ignorei. Alívio por ter voltado a tempo. Eu reduzi meu trabalho. Passei clientes para um sócio, mantive só o necessário. Parei de achar bonito me destruir. E isso foi uma batalha, porque eu era viciada em produtividade. Eu me definia pelo quanto eu aguentava. Só que agora eu tinha visto o outro lado e descoberto que aguentar não é medalha. É aviso. Com o tempo livre que apareceu, eu comecei a viver coisas simples, e foi aí que eu entendi um segredo que ninguém ensina: o simples é sagrado. Caminhar no parque e sentir o sol, ouvir passarinho, conversar de verdade com a minha filha, olhar para o meu marido e lembrar porque a gente escolheu ficar junto. E, ao mesmo tempo, uma missão começou a bater na porta. Porque eu não conseguia mais fingir que aquilo tinha sido só um evento estranho.
Eu sabia que tinha gente precisando ouvir. Comecei devagar. Contei a história para uma enfermeira, para uma vizinha, para uma amiga antiga. Algumas pessoas choravam. Outras riam sem graça. Algumas diziam isso é coisa da sua cabeça. E eu entendia, porque eu teria dito o mesmo antes. Só que o impacto vinha depois. Dias depois, as pessoas me mandavam mensagem. Não paro de pensar no que você falou. Minha mãe morreu e eu senti ela perto. Eu estava com medo e agora estou mais calmo. Uma frase repetia: você me deu esperança. E esperança é um remédio que não tem bula, mas salva. Eu fui convidada para falar em um grupo pequeno, depois em outro, depois em um centro de estudos, depois em um hospital para conversar com pacientes terminais e famílias em luto. A primeira vez que eu entrei num lugar desses para falar, minhas mãos tremiam. Eu pensei, vão me chamar de louca. Só que quando eu comecei a contar, o silêncio que se formou era um silêncio vivo. E, quando eu terminei, uma mulher se levantou chorando e disse: obrigada. Eu precisava disso para não desistir. Eu não vou romantizar. Também teve gente que me atacou. Teve conhecido que se afastou, teve gente que me chamou de fanática, teve gente que disse que eu estava fazendo teatro. Mas eu aprendi uma coisa dura e libertadora. Quando você começa a viver de verdade, você incomoda quem vive anestesiado. Porque a sua coragem vira espelho. E nem todo mundo suporta olhar. 1 ano e meio depois, numa palestra pequena em Campinas, uma senhora de uns 70 anos se aproximou no final. Ela estava tremendo, os olhos cheios de lágrimas. Obrigada, ela disse. Obrigada por me devolver minha filha. Eu fiquei confusa. Como assim? Ela respirou fundo e contou. A filha dela tinha morrido de câncer há 2 anos, e desde então ela vivia no cemitério. Ia todos os dias, ficava horas, como se pudesse negociar com a ausência. Ela disse, eu achava que ela tinha virado nada. Que ela sumiu para sempre. E hoje, ouvindo você, eu senti que ela continua existindo. Eu senti que eu posso viver sem culpa, porque o amor não acabou. Eu abracei aquela mulher e chorei com ela, porque ali eu entendi a dimensão do que tinha acontecido comigo. Não era só sobre eu ver minha avó. Era sobre quebrar o medo que paralisa, era sobre tirar do peito das pessoas aquele desespero de acabou. Eu não tinha voltado para ser especial. Eu tinha voltado para ser ponte. E essa ponte tinha um preço. Eu precisava aprender a falar com responsabilidade. Não para convencer ninguém, mas para acolher quem já estava pronto. Eu comecei a repetir uma frase em todas as palestras, porque era a verdade mais prática que eu trouxe do outro lado. Você não precisa quase morrer para acordar. Você pode escolher agora. E se eu pudesse encostar a mão no seu ombro agora, aí do outro lado da tela, eu te perguntaria com carinho e firmeza: quando foi a última vez que você viveu um dia inteiro presente? Sem piloto automático. Sem se tratar como máquina. Sem dizer depois. Se essa pergunta te pegou, escreve aqui nos comentários: eu escolho viver agora. E compartilha este vídeo com alguém que você ama, porque às vezes o que salva uma pessoa não é conselho, é uma história que ela escuta na hora certa. Que Deus te abençoe e te dê discernimento, daqueles que iluminam sem machucar. Porque a parte 5 é onde a história fica ainda mais humana, não é só sobre ver o outro lado. É sobre o que a gente faz depois que volta. E eu voltei, tendo que reaprender a ser Margarida em um mundo que continuava igual, enquanto eu estava irreconhecível por dentro. Nos meses seguintes, eu percebi que a parte mais difícil não tinha sido morrer. Tinha sido viver depois com consciência. Porque a consciência muda o peso das coisas. Antes, eu me distraía com trabalho, metas, contas, agenda cheia. Depois do AVC, essas coisas ficaram pequenas. Não inúteis, mas pequenas. E quando o que te distraía perde o poder, você se vê obrigada a encarar o que você evitava. Eu comecei a sentir culpa por tudo que eu não tinha vivido com a Paula. Culpa por ter normalizado a minha ausência. Culpa por ter tratado Reinaldo como apoio, e não como um homem que também precisava ser amado. Eu olhava para eles e pensava, eu quase fui embora sem resolver coisas simples. E aí vinha o medo. E se eu tiver outra chance e desperdiçar de novo? Foi nessa fase que eu tive sonhos diferentes. Não aqueles sonhos bagunçados. Eram sonhos com a minha avó Sebastiana. Ela aparecia, sempre serena, e às vezes não dizia nada. Só olhava. E aquele olhar era uma pergunta silenciosa. O que você está fazendo com o presente que recebeu? Eu acordava com o coração acelerado e uma certeza. Eu precisava transformar a experiência em mudança concreta, não em discurso bonito.
E mudança concreta começa em casa, nas coisas pequenas, onde ninguém aplaude. Eu comecei a pedir perdão. Não aquele perdão dramático de novela. Perdão simples, direto, doído. Um dia, sentei com Reinaldo na sala, sem distração, e disse: Eu sei que eu te deixei sozinho muitas vezes. Eu sei que eu te tratei como parte do cenário. Eu não quero ser essa mulher. Ele ficou quieto por um tempo. E eu já ia me defender, como eu sempre fazia, mas ele só disse com a voz embargada: Eu senti falta de você estando do meu lado. Aquilo me esmagou e me curou ao mesmo tempo. E eu aprendi: presença é amor em forma de tempo. Com a Paula, a conversa foi diferente. Ela era jovem, mas tinha amadurecido no susto. O medo de me perder mexeu com ela de um jeito que eu não tinha visto antes. Um dia, no nosso almoço, ela disse: Mãe, eu fiquei com raiva. Eu respirei fundo. Raiva de quê? Ela respondeu: Raiva de você ter quase morrido trabalhando como se fosse normal. Raiva de você ter se deixado por último. E eu percebi algo lindo e doloroso. Ela não estava me culpando. Ela estava me amando com firmeza. Era o amor dizendo: Eu te quero viva. Eu comecei a caminhar no parque, e nessas caminhadas eu pensava numa coisa que nunca tinha pensado: o que eu quero deixar no mundo? Porque até então eu só queria dar conta. E dar conta é um jeito triste de passar pela vida. Eu comecei a escrever o que eu sentia, a anotar lembranças da experiência, não para provar, mas para não esquecer. Eu tinha medo de que, com o tempo, a memória escorresse como água. E minha avó tinha dito: Você vai lembrar o suficiente e duvidar o suficiente para ser testada. E era verdade. Em alguns dias, eu acordava e pensava: e se eu inventei tudo? Só que então eu lembrava da socorrista confirmando as frases e da bolsa com o unicórnio. E eu entendia: isso não era fantasia. Era realidade maior do que a minha compreensão. Foi aí que eu comecei a receber pessoas. Eu juro, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Mas amigos de amigos começaram a aparecer. Gente em luto. Gente com medo da morte. Gente que tinha passado por experiências parecidas e nunca contou para ninguém por vergonha. E eu ouvia. Eu ouvia muito. Porque eu descobri que, às vezes, a pessoa não precisa de resposta. Precisa de um lugar seguro para falar sem ser chamada de louca. Uma tarde, veio uma moça de 30 e poucos anos, olhar apagado, mãos tremendo. Ela tinha perdido o marido em um acidente. Disse que não conseguia dormir, não conseguia comer, não conseguia trabalhar. Disse que queria sumir para parar de doer. Eu segurei a mão dela e contei da minha experiência, mas não como um argumento, e sim como um cobertor. No fim, ela me perguntou: Você tem certeza que eles continuam? E eu disse: Eu tenho certeza de que o amor não vira nada. Ele não vira pó. Ele não some. Ele muda de forma, mas continua. Ela chorou tanto que parecia que o corpo dela estava desentupindo uma represa. E ao sair, ela disse algo pequeno, mas imenso: Hoje eu não vou desistir. Aquilo me fez entender que minha missão era menos provar o além e mais manter pessoas vivas por dentro. E, conforme eu fui falando mais, eu percebi um padrão: quase todo mundo vive no depois. Depois eu descanso. Depois eu cuido de mim. Depois eu peço perdão. Depois eu abraço. Depois eu viajo. Depois eu digo eu te amo sem pressa. E a vida vai passando como um trem que não para na estação de quem sempre adia. Então eu comecei a contar a história com um foco diferente. Não só a parte sobrenatural, mas a parte prática. Eu dizia: Você não precisa morrer para aprender a viver. Eu dizia: O corpo dá sinais. Eu dizia: Seu coração não foi feito para ser esmagado por metas. E eu falava isso porque eu era prova do que acontece quando a gente romantiza a exaustão. Teve um dia que uma mulher me parou depois de uma palestra. Executiva, bem vestida, olhar cansado de quem dorme com o computador aberto. Ela disse: Margarida, eu trabalho 14 horas por dia. Eu não vejo meus filhos acordados. Eu não lembro a última vez que eu sentei para comer sem olhar o celular. E ouvindo você, eu tive medo. Eu senti que eu estou morrendo aos poucos. Eu perguntei: E o que você vai fazer com esse medo? Ela respirou e disse: Vou mudar. Amanhã. Não semana que vem. Amanhã. E eu pensei: é isso. É para isso que eu voltei. Mas existe uma parte que pouca gente fala: voltar não significa que você vira santo. Eu ainda tinha irritação. Eu ainda tinha ansiedade em alguns dias. Eu ainda tinha pensamentos antigos. Só que agora eu reconhecia: eu não era mais refém.
Eu via o piloto automático tentando tomar o volante, e eu puxava de volta. Eu aprendi a dizer não sem culpa. Aprendi a descansar sem me chamar de fraca. Aprendi a amar sem pressa. E, com o tempo, eu comecei a sentir algo que me deixou arrepiada, pequenas presenças. Não como visão de filme, não como susto. Mas como intuição quente, como conforto inesperado. Às vezes, eu estava na cozinha, lavando louça, e vinha uma lembrança da minha avó Sebastiana tão nítida que parecia que ela estava ali atrás de mim, sorrindo. Eu não via, mas eu sentia. E eu entendia. Ela não foi embora. Ela só não cabe na forma que a gente está acostumado. E eu vou te dizer a verdade mais crua que eu trouxe do outro lado. A grande tragédia não é morrer. A grande tragédia é chegar no fim e perceber que você só existiu. Que você colecionou boleto e esqueceu de colecionar abraço. Que você deu tempo para tudo, menos para quem você ama. Que você viveu como se tivesse outra vida garantida para consertar. Se isso está tocando você, faz um teste simples hoje. Escolhe uma pessoa e manda uma mensagem sincera, sem motivo, só dizendo eu me importo com você. E depois volta aqui e me conta nos comentários o que aconteceu, nem que seja com poucas palavras. E se você ainda não é inscrito, dá uma olhada agora. Tem muita gente que acompanha o canal Segredos de Vidas Passadas sempre, mas não se inscreveu. Verifica se você está inscrito e ativa o sininho para receber aviso quando sair vídeo novo. Que Deus abençoe você, sua família e tudo aquilo que você está carregando em silêncio. Que essa última parte seja como uma luz acesa no corredor. Não resolve todos os medos, mas mostra o caminho. Você está nos Segredos de Vidas Passadas, e eu quero terminar a minha história do jeito mais verdadeiro possível, sem floreio e sem fingimento. Hoje, 3 anos depois daquele AVC, eu continuo aqui. Eu ainda manco um pouco. Tenho uma cicatriz na cabeça que aparece quando prendo o cabelo e, às vezes, minha memória de curto prazo falha. Mas essas marcas não são derrota. São lembrança. Lembrança de que eu fui até a borda e voltei. E de que voltar não foi um prêmio, foi uma responsabilidade. Eu não voltei para ser especial. Eu voltei para acordar. E para acordar outras pessoas, do jeito que dá, com as palavras certas, na hora certa, para quem está pronto. Eu aprendi que o medo da morte, no fundo, é medo de não ter vivido. Porque quando a gente vive com presença, a morte assusta menos. Não porque a gente não ame a vida, mas porque a gente entende que a vida continua em outras camadas. A vida não é uma lâmpada que apaga. É uma chama que muda de lugar. E eu sei que isso parece absurdo para quem só acredita no que vê. Eu era assim. Eu era mulher da prova, do carimbo, do me mostra. Só que a experiência me colocou diante de uma verdade simples e imensa. Eu continuei consciente quando meu corpo parou. Eu vi, eu ouvi, eu descrevi, e foi confirmado. A minha fé não nasceu da vontade. Nasceu do choque. E sabe o que é mais curioso? Depois que eu comecei a contar minha história, eu comecei a receber relatos parecidos. Pessoas que passaram por cirurgias, por acidentes, por partos complicados, e disseram ter visto coisas que não podiam ter visto. Algumas relataram reencontros com familiares já falecidos. Outras relataram uma paz que nunca sentiram na terra. Outras relataram uma revisão de vida tão intensa que voltaram transformadas. Nem todo mundo lembra com clareza. Nem todo mundo tem prova confirmada por terceiros como eu tive. Mas o padrão existe. E ele diz uma coisa que eu custei a aceitar. A consciência não é tão pequena quanto a gente achava. O que eu vi do outro lado, eu não consigo descrever por completo porque palavras humanas são curtas para certas grandezas. Mas eu consigo te contar o que ficou gravado como lição, o que virou regra na minha vida. Primeiro, a vida é agora. O depois é uma promessa que a gente faz para se enganar, porque dá a sensação de que está tudo sob controle. Não está. A vida não pede licença. Segundo, ninguém leva currículo, conta bancária, status, e-mail respondido. O que atravessa a morte é o que você fez com o amor. O amor que você deu, o amor que você deixou de dar, os perdões que você adiou, os abraços que você economizou, as pessoas que você fez se sentirem vistas. Isso fica. Isso pesa. Isso salva. Terceiro, o corpo é um templo, não um cavalo de carga. Eu passei anos empurrando meu corpo como se ele fosse máquina. Eu achava bonito estar sempre ocupada. Eu achava que descanso era preguiça. Eu achava que dizer não era fracasso. E quase paguei com a vida. Hoje eu entendo que cuidar de si é um ato espiritual, mesmo que você não use essa palavra. Quarto, a morte não apaga o amor. Eu vi minha avó. Eu senti a presença dela. Eu senti o cuidado.
E eu senti uma inteligência amorosa maior, algo que não era punição, era clareza. Não era julgamento cruel, era verdade sem maquiagem. E a verdade, quando é amorosa, cura. E aqui está a parte que eu mais quero deixar para você, que está me ouvindo até o fim. Você não precisa esperar um AVC para mudar. Você não precisa quase morrer para acordar. Você pode decidir agora. Hoje. Neste minuto. Eu sei que tem gente que está me ouvindo e pensa, eu não tenho tempo. Eu também dizia isso. E era mentira. A verdade é que eu tinha tempo para o que eu priorizava. Eu tinha tempo para cliente, para prazo, para planilha. Eu não tinha tempo para mim, para minha família, para minha alma, porque eu colocava isso sempre no fim da fila. E no fim da fila é onde as coisas morrem. Então eu te faço um pedido, de coração, como quem voltou de um lugar que muita gente teme. Escolhe uma coisa pequena para mudar nas próximas 24 horas. Uma. Pequena. Mas real. Pode ser dormir mais cedo. Pode ser fazer uma caminhada curta. Pode ser marcar um exame. Pode ser pedir perdão. Pode ser desligar o celular por 1 hora e sentar com quem você ama. Pode ser olhar no espelho e dizer, eu não vou me abandonar. Porque o grande milagre não é o que eu vi do outro lado. O grande milagre é você acordar aqui, do lado de cá, antes que seja tarde. E se você chegou até aqui, eu quero que você se sinta abraçado. Mesmo que ninguém ao seu redor entenda o que você sente, Deus entende. Mesmo que você esteja vivendo um luto, uma crise, um cansaço que não passa, você não está sozinho. Se existe algo que eu aprendi é que a gente é acompanhado mais do que imagina, só que a gente se distrai demais para perceber. Agora eu quero ouvir você. Nos comentários, me conta uma coisa. Qual foi a frase que mais mexeu com você nessa história? Pode ser só uma frase. Eu leio e respondo sempre que consigo, porque esse canal é uma conversa, não um monólogo. E se você conhece alguém que está vivendo no piloto automático, manda este vídeo para essa pessoa hoje. Às vezes, o que salva não é terapia, não é bronca, não é conselho. É uma história que atravessa a armadura e toca a alma. Que Deus abençoe você, e que você viva. Não apenas exista. Viva de verdade.